Fala galera, paz e Pentecostes! Você está no canal Jovens de Fogo. Hoje eu quero falar com você que é líder do grupo de jovens, você que coordena o Ministério da Juventude ou está envolvido aí no núcleo de jovens que estão organizando o trabalho ministerial com jovens. Eu fui coordenador do Ministério da Juventude em Itajubá, no grupo Jovem Cristo, e também passei por um tempo como coordenador do Ministério Diocesano da comunidade Javenice, à frente do Ministério Marcos. Hoje eu não estou inserido no grupo de Ministério Jovens, mas eu trabalho diretamente com a evangelização de jovens nas escolas. E sempre que eu começo a pregar com juventude, líderes de grupo de jovens, eles me procuram para perguntar uma coisa que intriga o coração de todo líder do Ministério da Juventude. Como fazer com que o jovem permaneça na igreja, persevere na comunidade? Hoje esta é uma crise que toda a nossa igreja passa quando se trata em trabalhar com juventude. Quando o jovem chega no momento crucial de sua juventude, que é quando ele entra no namoro ou quando ele entra na faculdade, mais de 80% dos jovens que estavam perseverando na comunidade abandonam a mesma. E esses jovens que abandonam a mesma, eles abandonam num momento que é fundamental, aonde eles vão fazer escolhas que vão determinar toda a sua vida. Então nós precisamos fazer com que esses jovens perseverem para que um dia eles possam construir, edificar famílias cristãs pautadas na palavra de Deus e também em suas vocações, para que eles possam ser sal da terra e luz do mundo para transformar a sociedade. Então nós precisamos olhar para a nossa realidade e perceber aonde que nós estamos errando, aonde que nós estamos falhando e por que os jovens não estão perseverando em nossas comunidades. Eu quero apresentar para você 5 elementos, 5 erros que líderes e grupos de jovens cometem para que os jovens não perseverem em sua comunidade. Quero convidar você, depois que ouvir essa pregação, que você sente para conversar, para rezar com os líderes de grupos de jovens de sua comunidade e que vocês possam aplicar de acordo com a sua realidade para poder fazer com que o seu grupo possa gerar perseverança nos jovens que serão e são evangelizados em sua comunidade. Então, o primeiro elemento é confundir. Primeiro erro, confundir experiência religiosa com experiência de Deus. A experiência religiosa é a experiência que é promovida pelo ambiente, pelas emoções superficiais. Então, eu posso trabalhar na emoção desse jovem através do barulho, através do silêncio. Posso fazer uma dinâmica que toque o coração desse jovem. Esse jovem pode chegar a encantar por uma menina, um garoto que está na comunidade e começar a perseverar, mas não porque ele fez uma experiência com Deus, mas porque ele fez uma experiência religiosa. E a experiência religiosa, ela não vai gerar elementos de perseverança no momento que esse jovem entrar em crise, em suas decisões e em suas emoções. Então só a experiência de Deus é capaz de produzir no nosso coração uma convicção para que nós, independente das tribulações e dificuldades, continuemos a perseverar. Então, como perceber se o meu grupo de jovens está gerando a experiência de Deus naqueles que se encontram em minha comunidade? Você tem que analisar por 2 elementos. Quais são esses elementos?
arrependimento dos pecados e conversão, desejo de mudança de vida. Então, quando uma pessoa ela é batizada no Espírito Santo, automaticamente ela começa a produzir esses dois elementos em sua vida diária. O jovem está disposto a mudar de vida, deixar de fazer algumas coisas que ele sabe que é errada, e agora ele começa a mudar, vivendo um novo estilo de vida, que é o estilo de Cristo, que é a busca por uma vida de santidade. Os jovens que frequentam a sua comunidade, o seu grupo de oração, estão sendo impactados ao ponto de despertar no coração deles o desejo real de mudar de vida, de viver conforme o Evangelho de Jesus Cristo? Então esse é o primeiro ponto. Precisamos produzir em nossos grupos de jovens experiências de Deus autênticas. Um segundo elemento é a falta de acolhida. Então, em qualquer lugar, uma pessoa não vai perseverar se essa pessoa não for bem acolhida. Então, em nossa comunidade, o primeiro lema é acolher, para depois anunciar. Acolher e anunciar. Muitas vezes nós estamos anunciando, mas nós não estamos acolhendo. Hoje as empresas, elas sabem disso. Elas sabem que o diferencial está na acolhida, na forma de atender as pessoas. Se uma pessoa hoje vai num lugar e ela não sente que ela foi bem atendida, provavelmente ela não vai voltar mais nesse lugar. Se isso acontece com as coisas do mundo, também vão acontecer dentro da comunidade. Então, se o jovem se sentir excluído, rejeitado, se o jovem começar a perceber um núcleo de panelinhas dentro da comunidade e ele não foi inserido nesse meio para poder sentir ali a fraternidade, ele não vai perseverar dentro da comunidade. Como que está a acolhida no seu grupo de jovens? Os jovens que participam da comunidade, eles possuem vínculos fraternos que possam gerar amizades. Então nós precisamos aprender a conviver. Convívio também é missão. Criar meios para que os jovens que estão na nossa comunidade possam se tornar amigos. Um terceiro elemento são as pregações vazias, distantes da realidade. Hoje a juventude, ela vive um vazio existencial. O jovem está vivendo diante de um mundo que não oferece para ele as respostas que ele busca em seu coração. Quando um jovem vai num grupo de jovens, ele está buscando uma palavra que dê sentido à vida dele. E essa palavra que dê sentido à vida dele, nós sabemos qual é: Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, ele precisa ser apresentado de uma forma clara, uma forma querigmática, ungida, e também que aproxime da realidade dos mesmos. Muitas vezes as nossas pregações, elas são muito superficiais, infantis, que não atingem a realidade dos mesmos. Então nós precisamos começar a aprofundar no ministério de pregação, aperfeiçoar o nosso ministério de pregação, para que esses jovens possam fazer uma experiência real com Deus através da palavra que está sendo pregada. A palavra de Deus, ela é a bússola que vai nortear os passos a serem dados diante de cada decisão que nós devemos dar em nossa juventude. Então, cabe aos líderes do Ministério de Juventude pensar nesse ponto para que a palavra chegue diretamente aos corações. Um quarto elemento é a falta de conversão dos líderes.
Então esse é um dos elementos que minam a fé de muitos jovens, o contra-testemunho. Quando uma pessoa entra na comunidade, antes de olhar para Cristo, o espelho para ela vai ser os líderes da comunidade. E muitas vezes os líderes da comunidade não são pessoas convertidas, não são pessoas de oração, não são pessoas que vivem os seus relacionamentos fundamentados na palavra de Deus, não estão engajados na comunidade. E esse contra-testemunho faz com que os mesmos desistam de progredir na comunidade. Então nós, que somos líderes, nós estamos à frente. Estamos à frente porque somos espelhos, reflexos de Deus para os novos que estão entrando dentro da comunidade. Então você é um espelho para o jovem que está participando da sua comunidade. Um quinto elemento é não criar espaços para que os talentos se transformem em carismas. Aqui eu estou falando da missão. Então a missão, ela é um campo de crescimento para a nossa vida espiritual. Então os jovens principalmente são cheios de talentos. E nós precisamos criar meios, dar oportunidades para que esses jovens possam servir a Deus. E é na missão, diz o Papa Paulo VI, que o Espírito Santo mais age. Muitas vezes nós ficamos com medo. Nós não queremos dar oportunidade para que esses jovens possam crescer em sua espiritualidade. E um quinto elemento é não criar espaços para que os talentos sejam transformados em carismas. Então, a nossa comunidade ela está recheada de talentos, pessoas que têm dons extraordinários para glorificar a Deus de diferentes formas. Mas esses talentos, eles precisam ser transformados em carismas. Um talento se transforma em carisma quando eu coloco a serviço do reino. Então você que é líder, você precisa enxergar esses talentos dentro da sua comunidade e promover meios para que eles se transformem em carismas. Quando uma pessoa está envolvida com a missão da comunidade, automaticamente ela se envolve com vários elementos que geram perseverança. Então, a missão ela envolve disposição para servir, engajamento com a obra da comunidade, ela envolve compromisso, ela envolve também sonhar com dar mais para a missão, ela envolve também com desejo de maior conversão, de vida de oração. Quando eu coloco um jovem na missão, ele começa a sentir em seus ombros a responsabilidade de estar falando em nome de Cristo. E infelizmente em muitas comunidades, o jovem ele só é um espectador, ele nunca é protagonista, porque ele não tem oportunidades. O Papa Paulo VI ele fala que é na missão que o Espírito Santo mais age. Então você que é líder de jovem, crie meios, dê oportunidade para que os jovens possam vencer os seus medos e viver debaixo da unção profética de Deus. Grave o que eu estou falando para você. Só os usados por Deus serão um dia ousados. E só os ousados serão continuamente usados por Deus. Então, como líderes de jovens, nós não podemos enterrar esses talentos que Deus nos deu, que são esses jovens. Mas nós devemos multiplicar, porque o Senhor vai dar mais para aquele que usar mais esses talentos. E nós veremos a nossa barca repleta de peixes, de almas, para que as mesmas possam glorificar o Senhor Jesus. Então eu quero profetizar em sua liderança de jovem,
Está vindo um novo tempo e os barcos se encherão, as redes vão romper em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre as táticas de evangelização para ganhar almas jovens para Cristo em nome de Jesus. A paz e Pentecostes. Fogo!